A cada dia que passa, Zootopia 2 está mais próximo de ser lançado nos cinemas e você vai conhecer novos personagens, aventuras e um vilão terrível e misterioso. Mas será que você sabe quais são os segredos por trás do vilão que se esconde nas sombras? Existe uma grande chance dele ser uma raposa, só que mais importante ainda, talvez o encapuzado seja o pai do Nick. Durante o primeiro filme, os pais da Judy Hopps falam que as raposas são os únicos predadores que não são confiáveis. Na cena da sorveteria, quando Nick conhece a coelha, a gente vê que toda a cidade de Zootopia também pensa a mesma coisa. Eles pensam que esse tipo de predador é ruim. Ou seja, se o vilão for dessa espécie, vai ser por vingança por todos os anos de maus tratos que eles receberam. Mas por que a gente acha que pode ser o pai do Nick? É simples. O primeiro filme foi sobre a Judy, e agora tá na hora da gente conhecer um pouco mais sobre a família do Nick. Não existe personagem melhor para ser o vilão do que o pai do nosso herói. Ele seria o líder de toda uma comunidade de raposas que está querendo se vingar da cidade. E o Nick, que agora é um policial, precisa escolher entre a lei e a própria família. Mas você não precisa fazer nenhuma escolha difícil. Ficar aqui é a coisa certa. Hoje você vai conhecer 12 teorias sobre o novo vilão de Zootopia. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. E se o vilão for na verdade um ser humano? Isso é muito mais possível do que você imagina. Pensa bem no nome do filme, Zootopia. Esse é um lugar onde os animais que antes eram selvagens agora vivem em paz dentro de um paraíso longe das pessoas. Mas ainda, e se os humanos quiserem invadir a cidade para dominar toda a Zootopia? E você pode se perguntar o que isso tem a ver com o Gary, que é uma cobra. É muito simples de responder. Até a Disney anunciar Zootopia 2, não existiam répteis no universo, somente os mamíferos. Isso faz a gente pensar que, na verdade, os outros tipos de animais vivem em outros lugares. O Gary pode ser um fugitivo de uma cidade onde só existiam répteis, mas que agora virou um deserto, porque os humanos conseguiram destruir o paraíso deles. O novo personagem chega em Zootopia para avisar os mamíferos que um vilão terrível está chegando. Um ser humano que tem o plano de destruir tudo o que eles construíram. Será que a gente vai ver uma pessoa pela primeira vez no mundo de Zootopia? A resposta chega aos cinemas em 27 de novembro de 2025. Tem uma outra possibilidade. E se o vilão for na verdade uma coruja? Até hoje a gente não conhece aves no universo de Zootopia, mas isso faria muito sentido agora. Corujas são pássaros que gostam de comer cobras, ou seja, tem uma chance muito grande do vilão principal ser um animal que tá caçando o Gary. A cena do trailer onde ele aparece deixa isso muito claro, porque o Gary é o personagem que tá mais com medo do vilão. Provavelmente é porque ele sabe que o antagonista é uma coruja, um animal que se alimenta de cobras. Todo mundo sabe que isso faz sentido, porque em Zootopia existem presas e predadores. O que você acha disso? A ex-prefeita Bellwether tá presa no segundo filme, depois que todo mundo descobre o plano malvado dela de culpar os predadores por todos os ataques que estão acontecendo na cidade. No trailer, ela aparece vestindo uma roupa laranja de prisão. Ou seja, é uma prova de que ela vai sim estar no filme, e que provavelmente a gente vai ter uma cena na cadeia onde a Judy Hopps e o Nick vão perguntar pra vilã quem é o encapuzado misterioso. E sim, a gente sabe qual é a dúvida agora. Se a vilã tá presa, ela não pode ser a Sombra de Capuz. E sem falar que, na verdade, a ex-prefeita Bellwether é muito pequena para ser esse personagem. A altura não está correta, mas vocês sabem que a Bellwether gosta de controlar as coisas de longe. Nunca foi ela que saiu à noite para sequestrar as pessoas. Na verdade, ela nem mesmo é a culpada por isso. Foi o ex-prefeito Leão que prendeu aqueles personagens. Você acha que a Bellwether tá por trás de tudo mais uma vez? E você acha que vai gostar do próximo filme? Comenta a hashtag Zou pra gente te conhecer. E quem poderia ser o assistente da ex-prefeita Bellwether? Esse personagem seria alguém que foi cortado do primeiro filme, mas que a gente sabe que existe. O nome dele é Wooly, e ele é um carneiro espião que se fantasiava de lobo e ajudava nos planos da ex-prefeita. O Wooly seria o pai da Bellwether, e ele foi cortado do primeiro filme porque a sua presença faria todo mundo saber que ela era vilã desde o início. Mas agora esse personagem pode aparecer pela primeira vez. E a gente sabe que a antagonista tinha ajudantes no primeiro filme. O Wooly em Zootopia 2 ainda seria o pai da Bellwether, e ele quer se vingar da Judy e do Nick,
porque eles atrapalharam os planos da filha. Esse vilão misterioso teria muito mais raiva da Judy porque a coelha é uma presa igual às ovelhas. Na opinião do Wooly, a nossa heroína seria uma traidora, e por isso ele gostaria de fazer muito mais mal para ela do que para os outros. Mas será que isso é de fato a verdade? No trailer a gente vê que o Gary é o personagem que tá com mais medo. Ou seja, pode ser que não seja o Wooly, o pai da Bellwether, que tá de fato por trás daquela capa. O que você acha disso? E se o vilão dessa vez fosse o antigo prefeito Leão, que foi enganado pela Bellwether? Você se lembra que foi ele quem estava sequestrando as pessoas e colocando elas em um laboratório? Ele não era responsável pelos predadores estarem se sentindo mal, mas foi ele quem resolveu fazer os desaparecimentos. No fim do primeiro filme, esse personagem diz que se arrepende de tudo, mas ele não era o vilão principal. Mesmo assim, o Lionheart fica preso pelos crimes que ele cometeu. Sem falar que agora ele sabe que as presas, como a Bellwether, têm planos para destruírem os animais que são como ele. Ele pode estar com raiva por ter sido enganado, e agora ele quer voltar ao poder. Mas para isso o personagem vai precisar se livrar da Judy Hopps, e principalmente das cobras que estão chegando na cidade. Ele não quer outro tipo de predador em Zootopia, ou seja, o Gary não seria bem aceito pelos outros predadores mamíferos, como os leões, tigres e até as raposas. Será que o leão fugiu da cadeia e tá buscando vingança? E se na verdade o vilão for alguém que ninguém pensa? A gazela. Calma, a gente sabe que isso é um choque, mas existe sim uma chance da cantora ser uma vilã. No primeiro filme, a gazela fez um protesto nas ruas de Zootopia e disse que não estava reconhecendo a cidade que ela amava. Ou seja, ela queria que tudo voltasse ao normal, como sempre foi no passado. Isso é uma prova de que a gazela não quer nenhuma mudança na cidade. Ela não aceita que Zootopia seja diferente. O Gary não é um tipo de animal que é comum no mundo da gazela. Ou seja, ela não tem motivos para gostar dele. E quando o Gary chegar em Zootopia, a cantora vai ficar com tanta raiva que ela não vai ter outra opção além de criar um vilão misterioso que tá caçando o Gary. E ela também faria ele ser culpado por um crime. E é por causa disso que no trailer, os policiais estão correndo atrás dos nossos heróis. A gazela também estaria com raiva deles, já que foi a parceira da Judy com o Nick que trouxe essas mudanças para Zootopia. Tudo o que ela detesta. Será que na verdade essa personagem é uma vilã? Tem uma outra teoria que faz muito sentido e pode explicar tudo o que está acontecendo, e que também pode ser a resposta para quem seria o assistente secreto da ex-prefeita Bellwether. Nesse novo filme a gente vai ter uma psicóloga chamada Doutora Fuzzby, que está ajudando o Nick com a Judy. De acordo com as nossas informações, a dupla vai ter algum problema para trabalhar junta, e a psicóloga diz que eles precisam melhorar a comunicação se quiserem ser amigos. Isso quer dizer que os nossos heróis vão brigar muito durante o filme. Mas espera, isso também tem um problema. A Disney não iria repetir a mesma história. A gente vai lembrar que no filme anterior, os dois tiveram uma discussão muito feia, e a amizade entre eles quase acabou. A empresa não iria criar outro problema na amizade dos heróis. Isso quer dizer que a psicóloga está mentindo para os dois, dizendo que eles têm um problema de comunicação. Ela pode estar usando algum truque de hipnose para controlar algum policial, da mesma forma que a Bellwether fazia com aquelas plantas. Na verdade, pode ser que todos eles sejam as vítimas da hipnose, porque como a gente vê, é a polícia que está caçando os heróis no trailer. A Bellwether pode ser a vilã que controla a Doutora Fuzzby, e juntas as duas têm um predador grande, usando aquele manto escuro e caçando os heróis. Ou seja, esse daí não seria o antagonista principal, e sim a Doutora Fuzzby, ao lado da Bellwether. Será que a gente resolveu o mistério? Só que tem uma parada ainda mais misteriosa. Por que você ainda não ativou o sininho e nem se inscreveu no canal? Aqui tem vídeo todos os dias, pessoal. Não perca! Tem um outro personagem que seria malvado desde o primeiro filme e que foi cortado da versão original. Ele é o Javali. Faria parte de um grupo de policiais de elite, conhecido como farejadores. Ele seria um cara malvado que ficaria caçando o Nick durante todo o filme. Ou seja, é exatamente o que o vilão encapuzado tá fazendo. Ele aparece no trailer que a Disney lançou nos últimos dias. Isso quer dizer que ele vai sim ir atrás dos nossos heróis. Isso também quer dizer que o crime que o Gary cometeu é de fato pesado, porque os javalis são policiais especiais.
Será que eles vão ficar bem no final? E se o vilão for na verdade o próprio Gary e o encapuzado for alguém trabalhando pra ele? Não seria nada difícil imaginar a Disney criando um antagonista que é uma cobra. O Gary pode muito bem ser o verdadeiro problema dessa história e estar enganando os heróis desde o início, até porque faz parte do universo de Zootopia o antagonista ser um personagem que todo mundo pensa ser alguém legal, só pra no final ele mostrar quem é de verdade. Nessa teoria, o encapuzado não seria ninguém importante, da mesma forma que o ex-prefeito Leão também não era. E quando finalmente o filme revelar que o Gary era o vilão desde o início, todo mundo que não assistiu esse vídeo vai ter uma surpresa. Se você viu o trailer, notou que apareceu um felino que todo mundo pensou ser um gato doméstico, mas na verdade ele é um lince, um tipo de felino que é um pouco maior. Lá é mostrado esse animal que, se você prestar atenção, a expressão dele é um pouco suspeita. Ele de fato parece alguém que está aprontando algum plano. Mas será que é mesmo um vilão? Ou talvez ele só seja um cara esperto tentando ganhar dinheiro? A gente vai descobrir isso em novembro de 2025. Logo depois do lince suspeito, a gente vê um urso muito mais suspeito. No trailer, todos os policiais que aparecem estão correndo atrás dos heróis, menos um. O urso, que parece estar com medo. Isso faz a gente pensar que na verdade ele está fingindo ser medroso, mas na verdade é o grande vilão da história. Será que esse urso está nos enganando? Muito possível. É mais possível ainda que você continue se divertindo aqui com a gente.